Olá, essa é a segunda aula de introdução ao R e nessa segunda aula eu gostaria de falar com vocês sobre tipo de dados e sobre algumas técnicas usuais de trabalhar com vetores. Nós vamos falar sobre os tipos de dados básicos do R. Bem, toda a informação que é armazenada nos nossos computadores e que é processada nos nossos computadores, ela é armazenada e processada na forma de uma informação digital binária. Isso quer dizer que essa informação ela é armazenada ou processada na forma de sinais que podem assumir apenas dois valores que nós traduzimos, né, na nossa modelagem de computadores como falso ou verdadeiro, ou 0 ou 1, como vocês preferirem. Bem, então no nosso computador, quando ele está processando dados, de fato ele está processando sempre um conjunto muito grande de zeros e de uns. Como que funciona a nossa relação com o computador? A gente fornece dados para o computador usando os dispositivos de entrada e de saída do computador. Esses dados, muitas vezes, eles passam por algum software e eles são convertidos em sinais digitais. Então, eu tenho uma regra de codificação das informações que a gente passa para o computador, ela é traduzida em um conjunto de zeros e de uns. O computador processa essas informações e devolve o resultado desse processamento para o nosso software. O nosso software tem que saber como ele deve interpretar essa informação. Ele tem um monte de zero e de um, ele precisa decodificar essa informação. E depois ele manda essa informação para os dispositivos de saída que vão vão apresentar essa informação para a gente de uma maneira que seja legível para seres humanos. Então, nesse processo de codificar e decodificar a informação, o software precisa saber que tipo de informação ele está trabalhando. Ele vai decodificar a informação de uma maneira se o tipo de informação for um número. Ele vai decodificar de outra maneira se o tipo de informação for uma letra. Ele vai decodificar de outra maneira se for um valor lógico e assim por diante. Bem, na maioria das linguagens, quem define como que uma informação vai ser codificada e decodificada é o tipo do dado que está sendo tratado, o tipo de dado da informação trabalhada. E por isso nós temos diversos tipos de dados. No R nós temos alguns tipos de dados e nós vamos ver quais são eles e nós vamos ver que de fato a gente não tem muito trabalho, né? A gente não vai ter muito trabalho em lidar com eles, apenas a gente precisa estar atento para combinar os tipos de dados de uma maneira adequada para evitar que tenhamos algum resultado inadequado. Provavelmente o tipo de dados mais comum para armazenar informações no R é o chamado tipo double. Um double é um número binário de dupla precisão de acordo com o padrão IEEE 754. Não se preocupem muito com isso, né? Basta a gente ter ciência de que esse é um formato de armazenar números, né, que permite que a gente armazene números não inteiros. Então nós usamos o tipo double para representar números reais. E como todo número real representado de uma maneira digital, assim a mesma coisa é verdadeira para os nossos números decimais, é possível que haja algum arredondamento, embora o nível de precisão do tipo double seja muito elevado. O R cria uma variável do tipo double sempre que nós associamos a essa variável um determinado valor numérico. Então, por exemplo, se eu disser atribuir a uma variável A o valor 5, ele criou, né, essa variável e essa variável é do tipo double. Para checar de que tipo é uma determinada variável, a gente usa a função typeOf. Então, se eu pedir typeOf A, tá, ele vai dizer que A é do tipo double. Vocês devem estar lembrados da nossa primeira aula que toda variável que eu crio no R, ela vai ser de fato um vetor, né? Ela é um objeto e é um vetor. Então, o tipo double é um tipo associado a vetores. Vetores que têm dados do tipo double também é chamado um vetor do tipo double. Então, por exemplo, se eu criar um vetor, vamos chamar esse vetor de V1, tá? Associar a eles, né? um conjunto de números aqui, 3, 4.2, 7, e perguntar para o R qual que é o tipo desse vetor, eu vou ter que o tipo desse vetor é também
do tipo double. Né? Okay? Se eu tenho uma função, né, uma função alternativa no R para checar se um vetor é do tipo double, é a função isDouble, né? Is.double, né? É um duplo, né? Então eu posso perguntar, por exemplo, isDouble v1 e ele retorna true, que significa, vocês sabem, verdadeiro em inglês. O segundo tipo de dados que eu gostaria de apresentar para vocês é o tipo integer. O tipo integer, ele representa um número inteiro. Ele foi criado para representar um número inteiro. No R, o tipo integer vai ser um número inteiro de 32 bits, o que tecnicamente significa que os integers do R estão limitados a valores entre aproximadamente menos 2 bilhões e mais 2 bilhões. Assim, usualmente, mesmo que você queira representar números inteiros, se esses números vão ser muito grandes, é melhor usar o tipo double. O tipo double ele permite representações de números de grandeza bem maiores, né? Eu estou destacando aqui o intervalo dos números inteiros que são representados por um double com precisão absoluta, sem perder nada de informação. Tá? E esse intervalo tão grande, os números, né, à esquerda e à direita, são tão grandes que eu não consigo dar um nome para eles. Então, usualmente a gente não trabalha com integer diretamente para armazenar dados, mas com double. Embora o R use o integer para fazer algumas contas e algumas funções do R retornem integers. Tá? Então, só para a gente ter ciência da existência dele. Como que eu crio um número integer? Né? Eu crio um número integer atribuindo, tá, a uma variável, tá, um valor, tá, tem que ser inteiro, né? E eu vou seguir esse valor, tá, com a letra L, tá? L aqui seria de long, tá? De fato, isso aqui não é um inteiro longo como a gente entende hoje, mas quando ele foi criado, o inteiro de 32 bits era maior do que o inteiro de computadores muito antigos que trabalhavam apenas com 16 bits. Enfim, a gente usa um L depois do número que a gente quer definir como um integer. Né? Então, se eu escrever, né, associar B 5 seguido de um L, tá? O R aceita que eu faça isso. Se eu pedir agora, né, qual que é o type of, né, qual que é o tipo da minha variável B, ele vai dizer que a minha variável B é um integer. Né? Uma outra forma de checar, né, se um número é um integer é perguntar is integer, tá? Para o dado B. Né? Ok? Então, o que aconteceu aqui? Is integer, né? Meu autocompleção aqui não está funcionando muito bem. Bom, né? Daí ele vai dizer que é verdadeiro, ok? Se eu quiser saber se um número é um integer ou um double, né? De fato, se eu quiser saber se um número é numérico, eu tenho uma outra pergunta que pode ser feita, que é is numeric. Tá, então, minha compleção aqui não está funcionando direito mesmo. Então eu posso, se eu perguntar se é numérico o dado B, ele vai dizer que é, tá certo? Lembrem-se que eu criei um vetor A que era um double, né? Mas o double também é um dado numérico. Ele também vai dizer, tá, que é numérico, tá? Então isso numeric é uma função que testa se um dado é ou do tipo double ou do tipo integer. Um terceiro tipo de dado é o tipo de dado complexo. Né? De fato, o R ele tem uma base, uma fundamentação matemática, né? E na matemática a gente tem os números inteiros, tem os números reais, e dos quais os racionais são um subconjunto, e tem os números complexos. E ocorre que muitas contas que a gente vai fazer em estatística podem envolver números complexos e, portanto, é bom definir, né, um tipo de dados que permita a representação de números complexos. Como é que eu entro um número complexo no R? Eu entro com a notação usual, tá? Vamos chamar aqui CPLX, tá? De complexos, né? Minha variável CPLX1, eu entro essa variável simplesmente com a notação inicial A mais BI, né? Em que A e B são números reais. Então, por exemplo, 3 mais BI, tá? mais 4i, por exemplo, né? É um número complexo com uma parte real igual a 3 e a parte imaginária igual a 4i. Então, se eu crio esse número aqui, ele aceita a criação desse número. Se eu perguntar de que tipo é esse número, né? Ele vai dizer que esse número é do tipo complexo
como a gente esperaria, né? Ok? Notem que as operações com os números complexos elas são feitas conforme esperado também. Então, por exemplo, se eu tiver 3 mais 4i mais, digamos, 6 mais 2i, tá? Ele vai realizar a soma dos números complexos como a gente esperaria, né? Somando os componentes reais e os componentes imaginários um a um, né? Ele posso fazer multiplicação de números complexos, né? Por exemplo, 1 mais i mais 1i vezes 1 menos 1i. E a gente sabe que nesse caso aqui, né, vai ser esse daqui o produto de a mais b vezes a menos b, é o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo, que é menos 1. Então esse resultado aqui deveria dar 2, e ele dá 2 mesmo, mas ele continua representando o resultado na forma de um número complexo, né? É 2 reais mais 0 números imaginários, ok? Então, só um cuidado, né, que se eu quiser representar, por exemplo, o número imaginário i, tá? Se eu clicar apenas i, o R vai apontar um erro. Ele vai falar, o objeto i não foi encontrado. Eu preciso digitar um i. Nesse caso aqui, o R aceita o que eu digitei e tudo funciona normalmente. O quarto tipo de dados, né, trabalhado pelo R é o tipo logical, né, o tipo lógico, né, e esse tipo de dados assume os possíveis valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então, e de fato, como que eu crio uma variável lógica, né, eu simplesmente, né, crio, tá, aqui a nossa variável, tá, vamos chamar de log1, tá, a nossa, deixa eu chamar, vamos chamar LGCL1, tá? Essa variável, tá? E ela vai assumir um valor verdadeiro ou falso, né? Eu posso escrever true, tá? Aqui sem aspas, né? E dar enter, tá? Se eu pedir qual que é o tipo, né, dessa variável, ele vai dizer que é do tipo logical, né? Eu posso testar se uma variável é do tipo logical simplesmente usando a função isLogical. Evidentemente eu posso ter um vetor lógico, né? Quer dizer, não necessariamente a minha variável lógica só tem um elemento, né? Eu posso ter um vetor lógico, por exemplo, eu posso criar um vetor que tem o primeiro componente true e o segundo false. Esse vetor foi criado, né? E ele é do tipo logical. A gente já pode ver simplesmente teclando type of LGCL2 e ele vai dizer que o LGCL2 é do tipo lógico. Perfeito? Bem, as entradas true e false podem ser abreviadas com uma letra maiúscula T e uma letra maiúscula L. Então eu posso criar aqui um terceiro vetor lógico, LGCL3, por exemplo, né? Cujas entradas são T, T, F, T. Tá? E ele aceita essa entrada, esse vetor aqui vai ser considerado um vetor de dados logical. Vamos fazer o teste isLogical. LGCL3. Tá? E o teste dá verdadeiro, como era de se esperar. O tipo logical, de fato, ele é muito usado no R, por incrível que pareça, não quando a gente entra diretamente, cria explicitamente um vetor, ou cria diretamente um vetor lógico, imputando os valores lógicos a esse vetor, mas usualmente quando a gente faz testes de comparação entre variáveis, nós vamos falar disso daqui a pouco, e ele é muito poderoso, ele vai ser muito usado em diversos contextos, né? Tanto no contexto de programação, quanto no contexto de indexação, de buscar valores em vetores e outros objetos complexos do R. Por fim, um outro tipo que nós usamos intensamente para rotular os nossos resultados e assim por diante é o tipo character, né? E esse tipo, de fato, é um tipo usado para representar textos, tá?
E a gente, para criar uma variável que contenha, né, dados do tipo character, a gente usa aspas simples ou duplas, é indiferente. Tá? Então, todo o que eu escrever entre aspas simples ou duplas, o R vai interpretar como algum tipo de texto. Então, vamos dar um exemplo aqui. Né? Vamos chamar txt1, tá? Uma variável de texto 1. Né? Um teste. Quando eu dou essa função, o R aceita fazer isso adequadamente, né? Se eu pergunto qual que é o tipo, né, de txt1, tá? O R vai dizer que é do tipo character, e se eu quiser testar, né, se uma variável é do tipo character, eu posso simplesmente usar, tá, a função isCharacter e insiro a variável. Okay? Bem, o R possui alguns valores que não correspondem àquilo que a gente intuitivamente pensaria como valores, mas que tem uma funcionalidade na programação do R. O primeiro valor importante é o valor NA. O NA é um valor que pode ser usado em qualquer vetor, qualquer tipo de vetor, para representar uma variável que é omissa, que ainda não foi preenchida. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um banco de dados, eu posso ter um banco de dados em que uma linha está faltando informação sobre alguma variável. E eu colocaria então nessa linha a variável NA. Tá? Então, se eu colocar, eu posso, imagine que eu queira criar um vetor, né? Digamos um vetor de informação. Tá? Vamos chamar esse vetor de inf. Tá? E ele tem uma série de informações que seriam números: 23, 33.1, 47.8, tá? Mas digamos que o terceiro componente eu não tenho informação. Eu coloco NA, mas quero deixar esse espaço, né? esse espaço para colocar uma informação nesse terceiro, não, nesse quarto componente. E digamos que o quinto componente tenha informação, o sexto também, né? E vamos supor que o nosso vetor termine aqui, tá? Quando eu faço isso, tá, o R ele não reclama, né, aquele NA ele não acha que é uma variável que eu estou chamando, ele atribui um valor para isso, né, mas é um valor que está dentro da lógica da programação do R, é o valor assim, dado omisso. Né. Se eu pergunto de que tipo de dados, tá, é o meu vetor inf, ele vai retornar, tá, que o tipo de dados é... Eu escolhi, foi uma péssima escolha o nome inf, se vocês me permitem eu vou mudar aqui, tá? Simplesmente porque inf pode ser o nome de uma variável, de um tipo de um valor do R, né? Então, para não gerar confusão, eu vou mudar para inf-rmc, tá? Assim, uma abreviação de informação, né? Então, então vou definir de novo, né? Minha variável inf-mrc. E vou pedir o tipo dela, tá? O tipo dela é double, né? Se eu quiser pedir qual que é o tipo do quarto elemento desse vetor, type of inf mrc, era isso, né? rmc, o quarto elemento, tá? Ele ainda vai dizer que esse quarto elemento é do tipo double, né? Embora, tá? Essa daqui seja, né? Se eu pegar o quarto elemento de RMC, esse quarto elemento é um NA, tá? Então, quando eu coloco um NA em um vetor double, esse NA vira um double, tá? Representando, tá, um dado ausente, né? Vamos supor que eu tenha uma variável de nomes aqui, em que eu tenha uma coleção de nomes de diversas pessoas. Vamos colocar, começa com André, Bruno, Carla, NA, Denise e Pedro. O mais importante aqui era o NA, tá? Ele aceita que eu faça isso também, tá? Então eu posso ter um dado ausente de um vetor do tipo character, né? Se eu pedir o tipo desse vetor NMS, o tipo desse vetor ele diz que é um do tipo character, né? Se eu perguntar, se eu pedir o tipo
novamente do quarto componente desse vetor, tá? Que é um NA, tá? Ele vai também dizer que é do tipo character, né? Então ele aceita, em um vetor do tipo character, ele aceita que eu coloque uma informação do tipo NA. Bem, embora o tipo de dados NA ele se converta, né, o valor NA se converta no tipo de dados condizente com o vetor ao qual ele pertence, ele sozinho ele é considerado pelo R, tá, como um tipo lógico. Tá? Então se eu pedir, né, o type of NA, tá, ele vai dizer que é do tipo lógico. Bom, então eu tenho esse valor coringa que pode entrar em qualquer tipo de vetor, que é o NA, tá certo? Mas o vetor, os vetores do tipo double, eles assumem ainda, eles admitem ainda três valores não convencionais, digamos assim, né? O primeiro valor não convencional é o valor NaN, tá? NaN, tá? Que representa o quê? Tá? Não numérico. E ele vai ser resultado de qualquer operação que resulte em algo que não é definido matematicamente. Então, por exemplo, se eu pedir para o R dividir, vamos supor que eu vai construir um vetor NaN1, tá? Em que eu vou colocar o primeiro elemento é 1, o segundo é 2.3, o terceiro é 0, é o 0 dividido por 0, depois 3.4. O que acontece? Né? 0 dividido por 0 não é um valor que tenha definição matemática. Quando eu mando ele fazer essa conta, ele criou o vetor NaN1, né? Mas veja quais são os componentes desse vetor NaN1. Tá? 1, 2.3, 0 dividido por 0 não é um número. Então ele diz, não é um número e dá essa informação. É como se fosse uma espécie de mensagem de erro, né, nesse NaN aqui. Tá? Então isso daqui é um valor que pode, né, aparecer, tá, em vetores numéricos. Sempre que a gente fizer uma conta que não é admissível, né, naquele contexto, ele vai dar esse valor. Tá? Um outro exemplo, NaN2, tá? C 1,2.3, tá? Vamos colocar o terceiro elemento também aqui. Vamos pedir para ele calcular a raiz quadrada de 1, de menos 1, ou de qualquer número negativo. Né? Se o argumento da função raiz quadrada fosse um número complexo, ele calcularia a raiz quadrada desse número complexo. Mas aqui o argumento é um número real, então ele vai procurar a raiz quadrada real desse número. Né? E menos 1 não tem raiz quadrada real. E portanto, né, vou gerar esse vetor NA2, tá? Ele cria esse vetor e dá uma mensagem, olha, NaNs produzidos, né? Ele produziu um componente NaN. Então, se eu pedir para ele mostrar para a gente o NaN2, ele diz que o terceiro componente aqui foi um NaN, tá? Bem, além de NaN, os números do tipo double, eles podem ter o valor inf e menos inf, tá? Inf ou menos inf são números tão grandes, né? São números cujo módulo é tão grande que não pode ser representado por um double. Por exemplo, experimente fazer o seguinte, 10 elevado a 10 elevado a 10. Esse número é muito grande, tá? O R, né, de fato, o nosso computador, ele não consegue representar isso aqui como um double e ele retorna o valor infinito. Né? E claro, se eu pegar o negativo desse número, menos 10 elevado a 10 elevado a 10, ele vai dizer que é menos infinito. Então, inf e menos inf, né, no R não significam a mesma coisa que matematicamente. Né? 10 elevado a 10 elevado a 10, matematicamente, é um número finito, um número bem definido. Infinito é algo que é maior do que qualquer número concebível, né? Algo que vai além de qualquer número concebível. Então, são conceitos um pouquinho diferentes. E os valores inf ou menos inf podem aparecer quando nós estivermos fazendo computações no R, caso a gente esteja trabalhando com números que resultem, né, faça operações que resultem em números muito grandes, embora isso seja raro. Notação científica.
Ainda falando sobre os números do tipo double, eles podem ser notados naquilo que a gente chama de notação científica. Se eu escrevo, por exemplo, 2 e 2, o que eu estou sinalizando para o R é que eu quero que ele represente um número 2 vezes 10 elevado a 2. Então, se eu escrevo 2 e 2 e dou Enter no nosso console, ele vai retornar o valor 200. Ele entendeu que 2 elevado a 2 é igual a 200. Né? Observe que, por vezes, tá, o R nos mostra os números na notação científica, quando os números são muito grandes ou muito pequenos. Né? Então, imagine que eu faça, por exemplo, 10 elevado a... Vamos colocar aqui uma coisa mais diferente aqui. 2 elevado a 57. Tá? Então, esse número é muito grande. Então, ele prefere apresentar para a gente em notação científica, porque ele vai ter 17 dígitos. Né? Então, ele é um número tão grande que vale a pena dizer que ele é aproximadamente 1.44152 vezes 10 elevado a 17. E a mesma coisa acontece quando eu tenho um número muito pequeno, né? Por exemplo, 1 dividido por 3 elevado a 23. Tá? Então esse número é tão pequeno que o R prefere notar para a gente em notação científica. Né? Ele diz, esse número é aproximadamente 1.062212 dividido por 10 elevado a 11. Tá? Então essa notação científica é comum, vocês vão ver com muita frequência no R, e às vezes ela é conveniente para a gente usar, às vezes é conveniente entrar os dados em notação científica. Pois bem, vimos então que há diversos tipos de dados no R, né? O tipo logical, integer, double, complex, character, e que possivelmente nós vamos trabalhar com todos esses tipos de dados. Ocorre que por vezes nós queremos compatibilizar esses tipos de dados, né? Transformá-los todos em um único tipo. Por exemplo, eu quero fazer um vetor que tenha informações e parte dessas informações foram armazenadas anteriormente como um double e parte como um complex. Ou eu quero fazer uma operação entre um double e um logical e quero que essa operação corra sem mensagem de erros. Né? Bem, parcialmente, tá, o R faz isso para a gente. Né? Então, por exemplo, para o R, todo o vetor tem que ter dados sempre do mesmo tipo. Né? Então, se eu criei um vetor, todos os dados dentro desse vetor tem que ser do mesmo tipo. Né? Então, se eu, por exemplo, criar um vetor, vamos chamar isso aqui de vetor vetor 1, tá? Se eu criar os dados de um vetor, criar um vetor, né, cujo primeiro componente é por exemplo, raiz quadrada de 2. O segundo componente é o valor lógico true, logical true, né? E o terceiro componente é um número inteiro 52L, tá? Ele vai criar esse vetor, ele não reclama, né? Mas vamos ver qual que é o tipo desse vetor? Type of. Do nosso vetor. O tipo do nosso vetor ele diz que é double, né? Mas será que todos os elementos são tratados como double? Então vamos pegar o segundo elemento, né? Que seria um logical, a gente entrou como um logical, né? O segundo elemento. E ele está tratando como um double também. De fato, vamos mostrar, né? Esse é o nosso vetor. Vocês podem ver, olha, que todos os números são apresentados como se fosse um double. O que ele fez? O valor logical t, ele transformou em um 1, né? E ele transformaria, se fosse um f, o valor logical, ele transformaria em um 0, né? Aqui eu digo que ele fez uma conversão automática, né? Ele coagiu, né, os valores para o mesmo tipo. E qual que é a regra que ele faz quando ele precisa fazer conversão automática? Então eu tenho uma série de dados no mesmo vetor. Se os dados forem só do tipo logical e integer, ele vai transformar todos os logicals em um integer.
Se os dados forem incluírem, né, logical e ou integer e um double, ele vai transformar todos que são integer ou logical em doubles. Se os dados incluírem complex, então ele vai transformar ou logical ou integer ou double em complexes. E finalmente, se tiver algum character, todos os dados vão ser transformados em characters. Mas essa é a direção de conversão que o R faz. Ele converte sempre do mais simples para o mais complexo. Então, o mais simples é o logical, o segundo mais simples o integer, o terceiro o double, o quarto o complex e finalmente o mais complexo, enfim, seria o character. Né? Então, por exemplo, se eu criar um outro vetor, né, em que eu tivesse aqui um número complexo, 2 mais 3i, né? Uma variável logical, vamos colocar false aqui, tá? E um texto, né, ABC, o que ele criou? Ah, perdão, eu fiz alguma coisa... eu fiz uma coisa errada, né? Eu quero criar esse vetor aqui, tá? Então, vou usar o símbolo de atribuição, agora vai funcionar, né? Como funciona como que está esse nosso vetor agora, vetor 2, né? Ele criou todos os elementos de texto. Vocês podem ver que são textos porque eles estão, entre aspas, todos os elementos, né? Então, 2 mais 3i ele converteu em texto, textualmente 2 mais 3i. O valor false ele converteu em texto, textualmente false, né? E o valor ABC é um texto, está aqui, ABC entre aspas, ok? Então o R faz isso automaticamente, ele faz esse tipo de operação automaticamente. Agora tome cuidado, se eu pedir para ele fazer uma... Vamos só dar mais um exemplo em que as coisas vão funcionar. Por exemplo, vamos supor que eu queira criar uma variável 2, cujo valor seja digamos, 1L, tá? Ou seja, o número inteiro 1, né? Mais π, né? Π, vocês devem estar lembrados que o π é uma constante já predefinida no R, que é o nosso número π, né? Ok? O que ele faz? Ele vai fazer isso normalmente, né? O que ele faz? Ele converte, ele vai somar um inteiro com um double. Bom, então o que ele vai fazer? Ele vai converter o inteiro, um L, num double e somar, né, 1.0, era 1, virou 1.0000, e somar com 3,14, 15, 9, etc., que é o nosso π. Né? O valor que ele obtém, né, é um double, né, 4,14, 15, 9, 3, e assim vai. Né? Bem, mas por vezes o R não vai conseguir fazer isso. Né? Imagine que eu queira agora que o R faça a seguinte operação, ele some o número 3 mais o número 5. Mas o número 5 eu coloquei entre aspas, isso quer dizer que eu estou somando uma variável do tipo character, né? Com uma variável do tipo double. Tá? Ele não consegue fazer essa soma, por quê? Porque não existe soma definida para variável do tipo character e a conversão automática dele sempre é do mais simples para o mais complexo. Então ele poderia converter 3 em 3 entre aspas, mas nunca 5 entre aspas, que é uma variável de texto, em 3. Quando eu der Ctrl Enter aqui, ele deu um erro, né, que diz o seguinte, olha, eu tenho um operador não numérico, né, um argumento não numérico para o meu operador binário de soma. Então eu não consigo fazer isso aqui, ok? Então, mas muitas vezes a gente vai, a conversão ela se dá de uma maneira suave. Acontece com muita frequência da gente querer combinar números do tipo integer com números do tipo double, tá? E usualmente em operações ou funções numéricas, tá? O R vai converter, né, sem reclamar, tá, os integers em double sem reclamar. Muitas vezes eu quero combinar, né, um integer ou um double com um número complexo, né? Por exemplo, eu posso querer somar 3L mais 4i, tá? O R vai fazer isso sem reclamar, ele converte, né? Primeiro o número integer, que é o 3L, em um complexo, né? 3 mais 0i, e soma com 0 mais 4i, que é o segundo número da nossa soma. Então ele não vai reclamar quanto a isso. Tá? Bom, por vezes, tá, nós vamos querer fazer uma conversão explícita, né? Entre dois tipos de dados. Por exemplo, imagine que eu queira somar, aquele nosso exemplo, eu queria somar 3 mais 5. Né? Se eu fizer isso, né, a gente acabou de ver, isso aqui não vai funcionar.
mas eu posso usar uma função de conversão que é as double, tá? E coloco entre parênteses, tá? O 5 entre aspas, tá? Então a função asDouble tenta converter, tá? O argumento dela em um número double, né? Se o número é um integer, ela não vai ter dificuldade em fazer isso. Se o número é um texto, ela consegue fazer isso desde que, né, o texto seja o texto numérico, né, o texto representando, né, o texto que contém apenas dígitos, né? Então quando eu faço isso, tá, ela funciona muito bem e dá o retorno, né, 8, que era o que a gente esperava. Bem, além da função asDouble, eu tenho uma função, nós temos a função asInteger, que é para converter um número, qualquer variável, né, em um integer. Por exemplo, se eu quiser converter a variável true, né, o valor true, em integer, ele vai gerar o número 1, né? As integer, se eu quiser converter, por exemplo, o número pi em integer, o que ele vai fazer? Ele vai truncar o número pi, vai gerar o número 3, ok? Nós também temos a variável asComplex, que eu converto, né, um valor qualquer em um complexo. Por exemplo, se eu pegar 23 asComplex, vai ficar 23 mais 0i, ok? E nós temos asCharacter, que converte, né, qualquer valor em um texto, né, em texto, né? Então, por exemplo, asCharacter f de false, né, vai gerar o string false, né, asCharacter. Se eu pegar a variável, o valor de pi, né, vai gerar um string com o valor pi. Que eu fiz aqui, né, tá ok? Então, essas são as funções para conversão explícita de tipos, né? Usualmente a gente não vai precisar usar, mas vez por outra é possível que a gente use.